A eleição de Lula, possivelmente em primeiro turno, nesta eleição de 2 de outubro aqui no Brasil, vai coroar o lento, mas firme avanço das forças progressistas, que começou no México com a eleição de López Obrador e que significou de imediato a implantação de uma política de defesa do Estado, da proteção social, depois de mais 40 anos de neoliberalismo selvagem. Do México, as forças de esquerda foram avançando paulatinamente pela Argentina, pelo Chile, Peru, Bolívia, Honduras, e chegou na Colômbia, onde há mais de 200 anos as forças progressistas não conseguiam fazer um presidente. Todos esses presidentes eleitos e que tentaram uma política de esquerda, uma política progressista, foram depois derrotados pela voragem neoliberal que voltou a açoitar a América Latina. Mas agora essas esquerdas voltam mais amadurecidas, com as perdas, inclusive, eleitorais. E agora voltam com todo um programa de consistência e, sobretudo, de convivência com as forças contrárias. É o caso do México, por exemplo, de López Obrador, não é? Que conseguiu romper toda aquela barreira neoliberal com seu programa altamente nacionalista e de proteção do Estado, ao mesmo tempo que fazia grandes realizações. Primeiro com o fortalecimento da empresa petrolífera, depois com o fortalecimento da empresa estatal de energia, enquanto os outros países, principalmente o Brasil, vendia a Eletrobras e todo o seu patrimônio. Estava lá o México assegurando justamente essas estatais para ter condições de segurar o preço dos combustíveis que estavam explodindo no mundo inteiro. Houve também o grande empréstimo do Fundo Monetário Internacional ao governo anterior, que era de Macri, governo de direita, e que acabou comprometendo o futuro do país por pelo menos 10 ou 20 anos. Mas mesmo assim, as forças progressistas continuam no domínio da situação da Argentina e prometem eleger, possivelmente também a Cristina Kirchner, para a presidência da República na eleição de 2023. Mas eu peguei aqui o jornal da New York Times, que é o jornal mais conservador que existe, que é para dar uma visão, inclusive conservadora, do que é esses avanços da esquerda na América Latina. Vejamos algumas partes deste artigo, que não é muito recente. O artigo foi feito antes da eleição do Gustavo Petro para a presidência da Colômbia, agora no último mês de junho. E finalmente a última eleição que deu a vitória das esquerdas foi na Colômbia, onde o candidato Gustavo Petro, que foi duramente criticado pela mídia principalmente, projetou logo depois de sua vitória como o homem da conciliação e o homem que pregava a paz e, sobretudo, a conciliação com os colombianos. Depois tivemos as eleições na Argentina, que deram a vitória à chapa de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner. Lá, como sempre, a direita ainda está enquistada, não apenas nos jornais, na mídia, mas principalmente na justiça argentina, que ainda persegue violentamente a Cristina, a ponto de, ultimamente, a presidente ter sofrido um atentado. Houve também o
grande empréstimo do Fundo Monetário Internacional ao governo anterior, que era de Macri, governo de direita, e que acabou comprometendo o futuro do país por pelo menos 10 ou 20 anos. Mas mesmo assim, as forças progressistas continuam no domínio da situação da Argentina e prometem eleger, possivelmente também a Cristina Kirchner, para a presidência da República na eleição de 2023. Mas eu peguei aqui o jornal da New York Times, que é o jornal conservador, para dar uma visão, inclusive conservadora, do que é esses avanços da esquerda na América Latina. Vejamos algumas partes deste artigo, que não é muito recente. O artigo foi feito antes da eleição do Gustavo Petro para a presidência da Colômbia, agora no último mês de junho. Aqui diz que a esquerda ascende na América Latina no ano eleitoral chave para o Brasil e a Colômbia. Os candidatos com plataformas esquerdistas conseguiram vitórias em uma região com dificuldades econômicas e uma desigualdade que vai aumentando. Este ano, os políticos de esquerda são os favoritos para ganhar as eleições presidenciais na Colômbia e no Brasil, substituindo os presidentes em funções de direita, o que colocaria a esquerda e a centro-esquerda no poder nas 6 economias mais importantes de uma região que se estende desde Tijuana, no México, até a Terra do Fogo, na Argentina. O sofrimento econômico, o aumento da desigualdade, o fervente descontento com os governantes e a má gestão na pandemia da Covid-19 impulsaram um movimento pendular que se distancia dos líderes de centro-direita e de direita. Olha, isso é o conservador New York Times, né? Que tem essa opinião. A esquerda prometeu uma distribuição mais equitativa da riqueza, melhores serviços públicos e redes de segurança social ampliadas. Mas os novos líderes da região se enfrentam com graves limitações econômicas e uma oposição legislativa que poderia restringir suas ambições, assim como uns votantes intranquilos que se têm mostrado dispostos a castigar a quem não cumpra o prometido. Os avanços da esquerda poderiam impulsar a China. Aí vem a preocupação dos Estados Unidos em perder influência para a China, né? Dizendo que eles poderiam impulsionar a China e minar os Estados Unidos enquanto concorrem com a influência regional. Dizem os analistas, ao apresentar-se uma nova colheita de líderes latino-americanos desesperados por conseguir o desenvolvimento econômico e com mais abertura diante da estratégia global de Pequim de oferecer empréstimos e investimentos em infraestruturas. O câmbio também poderia dificultar que Estados Unidos siga isolando os regimes autoritários da esquerda na Venezuela, Nicarágua e Cuba. Já aqui tem uma declaração da chefe de governo da Cidade do México, do partido do presidente López Obrador, Morena. Cláudia Sheinbaum diz que o triunfo do Morena, que é o partido do presidente, né, impulsou a esquerda na América Latina. A chefe do governo assegurou que o México é, desde há mais de 4 anos, um exemplo para a América Latina e para o mundo. Numa videoconferência de imprensa, a política mexicana celebrou a vitória de Gustavo Petro na Colômbia, pois, uma vez que esta se soma a dos países
onde já governa a esquerda, como a Argentina, Chile, Bolívia e muito provavelmente o Brasil. É a primeira vez que um governo de esquerda governa nosso país. E é um governo que vem de um movimento social que é muito parecido ao que tem ocorrido nos outros lugares. Precisou.